Olá, crianças! Vamos à nossa aula de história de hoje, com o assunto A História dos Meios de Transportes. Você sabe qual foi o primeiro meio de transporte a ser inventado? Hein? Sabe como foi que surgiu tudo isso? Pois hoje vamos fazer uma viagem no túnel do tempo. Os meios de transportes que hoje conhecemos nem sempre existiram. Antigamente, lá no tempo das cavernas, o homem ele arrastava as coisas, porque não existia meio de transportes. Com o tempo, ele foi domesticando os animais, como o cavalo, o boi, o camelo, para ir puxando as coisas. Quer dizer, surgiu aí... para ir puxando as coisas. O tempo foi passando e aí ele inventou a roda. A roda. E com a criação da roda, ele viu que ia ficar tudo bem mais fácil e daí surgiu a carroça, que era puxado pelos animais. E o tempo foi passando, aí veio o combustível. Eles vieram, criaram os carros, os trens. E você sabe qual foi o primeiro trem a ser criado? Que não era chamado de trem, era chamado de Maria Fumaça. Isso mesmo. E por quê? Porque ela soltava muita fumaça. Por isso que era chamado de Maria Fumaça. E se você quiser conhecer lá no antigo Hipercompresso do Açude Velho, tem lá um trem que é chamado Maria Fumaça. Bom, aí o homem começou a arrastar as coisas, depois domesticou os animais, utilizou os animais para transportar mercadorias e pessoas, inventou a roda e daí também surgiu os comboios, que é os barcos, os botes, né? E mais tarde os automóveis. E aí podemos classificar os meios de transportes em três: os terrestres, os aéreos e os marítimos. Isso mesmo. E segundo os cientistas, dizem que o primeiro meio de transporte a ser inventado foi a canoa. Foi um transporte aquático, que é a canoa. Mas agora eu vou deixar você assistir a este vídeo para aprender mais um pouco. Em seguida, iremos fazer a nossa atividade, escrita no caderno de história. Atenção ao vídeo, vamos lá? Hoje vamos falar sobre a evolução tecnológica dos meios de transporte, da tração animal aos veículos motorizados. Os meios de transporte apresentados a seguir têm em comum um elemento muito importante. Sem ele, esses meios não poderiam se locomover. A roda é uma das invenções mais importantes da humanidade. Você já imaginou uma bicicleta sem rodas? E um carro? É difícil de imaginar, não é? Estamos tão acostumados com as rodas que nem percebemos que elas existem na bicicleta, no automóvel, no caminhão e até no avião. Os meios de transporte citados anteriormente são muito comuns hoje em dia, mas nem sempre foi assim. Há cerca de 200 anos, para percorrer longas distâncias, as pessoas iam a pé ou usavam carros puxados por animais como as carroças. As carroças foram sendo substituídas por veículos dos mais variados tipos: bondes, automóveis, ônibus, caminhões, trens, aviões. Atualmente, todos esses meios transportam pessoas e mercadorias com rapidez e conforto. No entanto, eles não surgiram como os conhecemos hoje. Eles foram passando por transformações de acordo com as técnicas e os conhecimentos de cada época. Com a evolução das técnicas e dos conhecimentos e a invenção de novos materiais,
os meios de transporte passaram e ainda passam por grandes avanços tecnológicos. Vamos saber um pouco mais sobre a evolução de alguns meios de transporte. A evolução das embarcações. O desenvolvimento das embarcações e a descoberta de novas técnicas de navegação possibilitaram aos seres humanos atravessar rios, mares e oceanos, vencendo longas distâncias. Das canoas de madeira às grandes embarcações como os transatlânticos, houve muitos progressos. As primeiras embarcações utilizadas para navegar em mares e rios eram canoas, muito simples, feitas de tronco de árvore. Elas se moviam com uma correnteza da água ou por remos. Com o tempo, foram inventados os barcos à vela, que se moviam impulsionados pela força do vento. A evolução desse meio de transporte deu origem a outro meio de transporte, chamados de caravelas, mais seguras e capazes de navegar longas distâncias. Depois dos primeiros barcos a vapor, que surgiram há cerca de 200 anos, muitas embarcações começaram a utilizar motores movidos a óleo diesel, tornando as viagens mais rápidas. Atualmente, os navios são mais utilizados para o transporte de cargas. Há também os transatlânticos, luxuosos navios que navegam nos oceanos e se destinam a transportar passageiros, principalmente turistas. Da Maria Fumaça aos trens supervelozes. O trem é um meio de transporte na qual uma locomotiva puxa vários vagões. Antes da invenção da locomotiva, esses vagões eram puxados por animais. A locomotiva foi inventada há cerca de 200 anos. Ela era lenta e movida a vapor. O vapor era obtido pela queima de carvão mineral ou vegetal. Por soltar muita fumaça, a locomotiva a vapor ficou conhecida como Maria Fumaça. Há quase 100 anos, os trens passaram a ser movidos a eletricidade ou óleo diesel. Desde a invenção da Maria Fumaça aos dias atuais, os trens se modernizaram e ficaram bem mais velozes. O trem-bala é um dos trens mais velozes do mundo. Do balão ao avião, o sonho de voar se realiza. A possibilidade de voar tornou-se realidade há cerca de 230 anos a bordo de balões inflados com ar quente. Mas era difícil controlar a direção que os balões seguiam. Com a invenção dos dirigíveis, esse controle passou a ser possível. Os dirigíveis eram balões compridos e motorizados. A invenção do avião representou um grande avanço no transporte aéreo, desde a construção do avião idealizado pelo brasileiro Alberto Santos Dumont, chamado de 14 bis. Os avanços tecnológicos dessas máquinas voadoras não cessaram. Costuma-se dizer que os aviões encurtaram as distâncias entre os vários lugares do mundo, pois percorrem grandes distâncias em pouco tempo. Vamos agora falar sobre a evolução do automóvel. Cerca de 130 anos atrás, o alemão Karl Benz construiu um veículo considerado o precursor dos automóveis modernos. Ele instalou um motor movido a combustíveis na parte traseira do triciclo, da manivela ao botão de partida. Antigamente, para dar partida em automóvel, isto é, para ligá-lo, era necessário ter força para girar uma manivela que ficava do lado de fora do veículo, até que o motor pegasse. Atualmente, para isso basta girar uma chave ou apertar um botão dentro do carro. Esse é apenas um dos vários exemplos que ilustram a modernização tecnológica pela qual os automóveis vêm passando nos últimos anos. Desde então, o automóvel não parou mais de evoluir, tornando-se um dos meios de transporte mais utilizados no mundo. Populares ou de luxo, os automóveis atingiram grande desenvolvimento tecnológico desde a época da sua invenção até os dias atuais.
Você deve ter percebido que a presença de funções e componentes muito sofisticados nos automóveis mais modernos demonstra a incorporação de tecnologias de ponta desenvolvidas por outras áreas, além da automobilística. Entre essas áreas destacam-se os de novos materiais, a eletrônica e de comunicação. Fique agora com a atividade para escrever no caderno de história.